E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre ICRI11, um fundo imobiliário que um membro lá da comunidade pediu a minha opinião. Então vamos fazer essa análise para ele. E aí, seguinte, se você não tá na comunidade Cine ainda, eu te convido a conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é justamente esse ambiente onde você pode me pedir a análise de fundo, onde você pode me pedir opinião sobre fundos, ajudar a montar sua carteira. Então é um ambiente em que eu faço tudo isso lá com vocês, tenho essa troca com vocês, fechou? Então eu te convido a conhecer a comunidade, vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Antes de ir pro relatório do mês de outubro dele, tá? O ponto dele ser de outubro, a gente tá vendo esse vídeo em dezembro, já é um ponto de atenção. Mas vamos comentar aqui sobre essa questão do CRI Extrema, que foi bem interessante pro fundo. Ele comprou o CRI Extrema e representava mais ou menos 6% da posição dele, então era a maior posição da carteira dele. E aí ele comprou por 18 milhões e meio e vendeu por 28 milhões. Então foi uma tira assim absurda. E aí sim, foi uma tira de 84% ao ano pro fundo, né? Porque ele ficou com essa operação menos de um ano, né? E aí, então assim, tira absurda, um carrego de IPCA mais 13, vendeu por rios de dinheiro, né? E conseguiu gerar um lucro de 8 milhões, que vai dar mais ou menos R$2,11 por cota. Então, excelente, maravilhoso. E aí, o que acontece? Esse resultado vai ser distribuído nos meses de, acredito eu, novembro, dezembro e janeiro, porque a gestão diz 3 meses, porém quando você vai ver a call deles lá no YouTube, eles comentam que vai ser outubro, novembro e dezembro, mas em outubro não me parece ter tido esse rendimento, mas de toda forma, tudo bem. E aí então a gente pode ou não, ou sim esperar um dividendo maior em janeiro também, nesses patamares que ele vem distribuindo de 1,45. Então pode ser que em janeiro a gente tenha isso ou não. Mas agora sim, indo para o relatório do fundo, a gente tem aqui, primeiro, antes de ir para o relatório do fundo, o fundo hoje está muito descontado o VP. Fundo de CRI, IPCA, median risk, não é nem high yield, muito descontado assim no VP, alguma coisa tem por trás. E aí, quando a gente vai analisar aqui o movimento do fundo, ele há não muito tempo atrás, estava no VP quase praticamente. Então por que ele, assim, teve essa queda no IFIX generalizada, mas esse fundo cair 18% de novembro para dezembro? Tudo bem que teve a queda do IFIX, mas do nada, assim, ele cai 18%. Um fundo de CRI caindo 18%, caiu um fundo ruim. High yield, 18%, caiu um fundo mais ou menos de lajes, não um fundo de CRI, né? Median risk. Então, assim, ele cair tudo isso de uma hora para outra me gerou uma certa dúvida. E aí a gente, indo agora para análise do fundo, né? Então tem esse desconto patrimonial, o patrimônio hoje é de 400 milhões, pagou esse dividendo alto, e aí a gente já começa a perceber a primeira coisa aqui, tá? Eu vou construir na narrativa aqui com vocês, pra vocês virem percebendo como é que foi a minha percepção aqui também. Então beleza, a gente já dá pra ver que o patrimônio é de 400 milhões de reais e os cotistas são apenas 6 mil, tá? Então tem uma discrepância aí da média de mercado. A maioria dos fundos aí com 400 milhões teriam 10 mil, 20 mil cotistas, algo desse gênero, né? Então já tem uma diferença. Aí o dividend yield dele em 20%, por causa dessa distribuição extraordinária aí dos últimos 2, 3 meses. E aí ele comenta justamente sobre algumas novas alocações, enfim. E hoje ele tá com... Hoje não, outubro, né? No final de outubro. Então, já vou soltar esse ponto também. O fundo normalmente solta o relatório gerencial ali no dia 11. Acredito que no 10º dia útil do mês, algo desse, nono dia, ou 8º dia útil do mês. E agora a gente está gravando esse vídeo em 21 de novembro, de dezembro, e ainda não teve relatório gerencial. Já teve informe mensal, já teve rendimento por cotista, já teve tudo, mas não teve relatório gerencial. Então, eu fiquei me indagando, pô, será que foi alguma coisa? Será que, o que aconteceu que tá demorando tanto para sair esse relatório gerencial? Eu me surpreendi, pô, vou fazer uma análise em dezembro e eu pego um negócio de outubro, né? Então a gente vai caminhando passo a passo. Mas hoje ele tá com patrimônio de 70%, hoje não, né? Mas ele tá com patrimônio de 70% investido em operações 100% adimplentes. Em outubro estavam 100% adimplentes, tá? Não tô querendo dizer nada com isso, mas em outubro elas estavam 100% adimplentes. E aí a gente tá falando que ele fez algumas movimentações que vão ser liquidadas no mês de novembro. Aí a gente espera, né, ele liquidar essas operações no próximo relatório, mas ainda não saiu, né? Então a gente fica nessa. E aí qual que é o ponto aqui? Hoje ele tem 22 operações de crédito com 16 devedores diferentes. Então é uma diversificação meio pouco, né? Todos 100% adimplentes em outubro. E aí ele conta um pouco mais das movimentações do mês. Entre elas, 20 milhões, que dá mais ou menos 5% do patrimônio, ou seja, vai entrar para top tier ali, né, das melhores posições. Num CRI IPCA mais 12, então bem arriscadinho, de uma incorporadora no Mato Grosso. Tudo bem, vai, passa. E aí teve 12 milhões em um CRI corporativo CDI mais 2, beleza, tranquilo, segue o median risk aí do fundo.
20 milhões, 5% do patrimônio, vai entrar pro top tier também. Em um CRI de uma incorporadora em São Paulo, aí CDI mais 3, então um pouquinho mais arriscado, mas também ali no median risk, então tranquilo. E aí, a partir disso, ele vai ter um patrimônio de 85% investido em CRIs, que é o objetivo dele. Não é o objetivo dele não é investir em caixa, né? Em CDI, em Selic. Então, aí ele vai, né, já tá fazendo essa alocação, que demorou bastante, tá demorando bastante essa alocação, mas tudo bem. E aí, assim, vamos prosseguir aqui, por quê? Um ponto interessante da gente comentar, antes de falar o que eu queria falar aqui, então fica até o final pra você entender. Hoje, o patrimônio do fundo, como ele fez uma emissão ali, a emissão dele foi ali no final de 2023, começo de 2024. Hoje, como ele comprou CRIs no mercado em que a taxa de juros já estava alta, né? Não é os CRIs que compraram, que estão aí desde 2016 no mercado, é um fundo recente. A gente está falando que esse fundo aqui, a cota patrimonial dele, por incrível que pareça, se valorizou nesse ano, diferente dos fundos que acabaram desvalorizando por causa da marcação ao mercado. Então a maioria dos fundos de CRI acabaram se desvalorizando na marcação ao mercado. Então o fato desse fundo ter caixa e ter feito essa emissão acabou fazendo com que a cota se valorizasse e que ele conseguisse ir comprando de acordo com que a taxa de juros fosse subindo, ou seja, sofresse muito menos com a marcação a mercado. Aí a gente tem as receitas dele aqui, a despesa é um pouco alta, mas tudo bem. E aí a gente tem esse rendimento aqui que deu mais ou menos 0,5 por cota por mês, durante 3 meses. Então a gente está falando que novembro foi maior, outubro foi maior e faltaria dezembro, né? Acredito eu, ficaria faltando dezembro aqui pra gente. Então, a gente esperaria um dividendo maior em dezembro, né? Em janeiro, em dezembro, enfim. De toda forma, agora sim, continuando aqui pro fundo, a gente pode ver que as maiores operações são geração distribuída, incorporação e loteamento. Então já entra para um medium risk aí. E aí é algo que me chamou bastante a atenção, porque os CRIs deles têm taxas muito altas, né? 10%, 10% também, quase 11%. E aí tem esse CRI Urba 11, né? Esse CRI Urba 11, eu já vou comentar sobre ele, que aqui tá um ponto principal da análise. Mas tem o da HSI lá para um escritório, para uma laje corporativa no Leblon, para fazer o retrofit dele, IPCA mais 10, então altinho, né? E na MTN, IPCA mais 11, é maior participação do PL, uma duration tranquila. A duration do fundo em geral, tranquila, né? Tá na média aí. Geração de distribuição, né, de placas voltaicas, fotovoltaicas da Origo. A gente está falando de MTM, ele acabou sendo um movimento contrário que está acontecendo, né? Então a marcação do mercado foi positiva para o fundo, 9%, ok. PL aqui, tranquilo. CDI mais 2, mais 3, ou seja, ele pega um median risk high yield ali mais ou menos, né? Fica nessa ali, median risk no geral. E aí a gente tem o Urba, né? O CRI da Urba aí, que é uma incorporadora, loteadora da MRV. Aí tem o CRI Urba 2 Sênior, tem o CRI Urba 1 Sênior, tem o CRI Urba 2 Mezanino e o CRI Urba 1 Mezanino. Mezanino eu não gosto. Fundos de CRI pra mim é bem assim, a não ser que seja um high yield lá, aí deixa lá e tal, mas mezanino não é algo que eu gosto muito. E aí, pelo fato de ser um loteamento, ter operações mezanino, e é algo que me chamou a atenção, é uma maior disposição, porque acaba juntando a operação 1, 2, 3, 4, acaba sendo a maior operação em loteamento, que já é uma fatia relevante, e de loteamento só tem esse CRI mais um de 2%. Então, a maior disposição tá nesse CRI Urba. Então, me chamou a atenção, e aí eu fui atrás de investigar. No que eu vou investigar, a gente tem aqui que o CRI Urba, deixa eu colocar aqui pra vocês, o CRI Urba, ele tá pagando a taxa até que tranquila, porém, eu fui analisar na True Securitizador, eu fui olhar na Vortex, e o relatório do mês de novembro não está disponível, da Urba. Então, me leva a crer, não, assim, me cheira mal não ter saído o relatório da Urba, não ter saído o relatório do fundo, o fundo ter despencado 20%, e o fundo, primeiro, o fundo não saiu nenhum relatório de dezembro, de novembro, né? Então a gente tá falando que no começo de dezembro, onde era para ser solto, o fundo despenca. No começo de dezembro, onde o relatório era para ser solto, o fundo despenca. Ok. O fundo tem majoritariamente investidores, acredito que de grande porte. A gente está falando aí de qualificados, profissionais majoritariamente, enfim, instituições, pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Então a gente sabe que esse tipo de pessoa jurídica tem acesso à informação de uma certa forma antecipada. Então a gente está falando que a maior parte dos cotistas do fundo são pessoas que têm informação antecipada, não sai relatório do fundo, não sai relatório do Urba, o Urba é loteamento mezanino, pra mim não cheirou bem, né? Não cheirou bem. E aí eu realmente falei, poxa, é uma oportunidade, porque assim, a 0,8 do VP, qual lugar do mundo que existe isso? Qual lugar do mundo que está existindo isso assim? O fundo pagando valores absurdos aí, num dividend yield médio de 15% recorrente, 18% não recorrente, correndo um risco median risk, né? Sendo um risco médio.
Pra mim não fez sentido, né? E pra mim o mercado não deixa almoço grátis. Pra mim sempre tem alguma coisa ali pra fazer com que as pessoas fujam. Pode ser que seja algo normal, pessoas físicas vendendo fundo porque teve uma emissão recente, pode ser. Mas ao todo, se você analisar as informações em conjunto, não me cheirou bem. Pode ser que não seja nada e seja tudo tranquilo e que amanhã saia o relatório gerencial do fundo mostrando como eles lucraram mais 10 milhões com outra venda de CRI. Pode ser. Inclusive, quando algo não cheira bem, é provável que só não cheire, mas, né, a gente tem que lembrar que tem coisa que não cheira bem e que realmente não é boa, né, não realmente fede mesmo. Então, só ficar atento em relação a isso, pra mim esse é o único ponto de ressalva. E aí no mercado que a gente tá hoje, entre você querer, e pra mim assim, quem que não quer 15% ao ano recorrente de yield on cost em um fundo medium risk? Quem que não quer isso? Todo mundo quer isso. Um fundo descontado, pagando super bem, lucrando, pra mim tá excelente. Só que, é o que eu disse, pra mim não existe almoço grátis no mercado. Então, então assim, parece uma super oportunidade. E pode ser que realmente seja uma super oportunidade. E na hora que vai sair o relatório gerencial, aí bye bye a oportunidade. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Mas, no mercado atual, eu prefiro muito mais perder uma oportunidade por excesso de cautela do que querer ficar pegando um monte de oportunidade e achar que tudo que reluz é ouro. Então, ficar atento em relação a isso. Realmente, pra mim, eu fico nesses... Não cheira bem, mas parece ser uma ótima oportunidade. Fundo do Itaú. Acredito que realmente não aconteceu nada. Mas, por um lado, pode ser... Tem a chance de 1% de acontecer alguma coisa. E aí, realmente... de toda forma, já estaria mais ou menos precificado, mas realmente seria uma notícia bem negativa, né? Mas enfim, de toda forma, continuando aqui da onde eu parei, a gente tem aqui a taxa média, né? Hoje a gente está falando de 43% do PL alocado em IPCA mais 11, então acima do median risk aí, né? Já um pouquinho mais arriscado. CDI mais 2, uns 24 em CRI, mas a gente tem que lembrar que tem uns 30 em caixa, então maior parte em CDI. CDI mais 2 e pré-13. Pré-14 na realidade. Bem tranquilo também, assim, não vejo dificuldade, até porque ser um patrimônio bem pequeno aí, uma porcentagem do PL bem tranquilo. E aí, falando sobre as operações do fundo, me pareceu uma boa carteira no geral aqui. Então, se a gente pegar a incorporadora da Econ, a gente está falando de uma operação super tranquila, as vendas já estão feitas dos imóveis, tem garantia a dar com pau, tem uma tranquilidade bem tranquila, assim, me parece uma operação bem tranquila. Embora esteja pagando uma taxa bem alta até, né? Então, assim, me parece que foi um bom negócio. Inclusive, acho que a alocação está demorando porque eles estão procurando excelentes negócios, né? Então, agora, saindo do cheiro ali e vindo para a realidade... que a gente ainda não tem relatório gerencial e que tá tudo uma maravilha 100% adimplente, então me parece uma boa carteira, tá pagando bem, eles estão procurando boas oportunidades, até por isso que a alocação tá demorando para ser feita, eles querem passar ali nos critérios que seja uma boa oportunidade, que seja tranquilo em questão de garantias. Aqui a gente indo para direcional, CDI mais 2, tudo bem que é mais tranquilo, mas também super tranquilo aqui a questão aqui na Prosoluto, né? Prosoluto é a garantia de um recebimento futuro. Tudo bem que ela taxa até baixa, mas assim, me parece uma operação mais ou menos tranquila em questão de garantias. Então, assim, tranquilo também no geral. Aí a Arruba 2 aqui, que me parece, de certa forma, né? A gente tá falando de um mezanino, enfim, de toda forma, mais ou menos o CRI Urba me chamou um pouco mais a atenção, por isso que eu fui pesquisar isso. O Evolua agora sim, a gente tá falando de uma operação tranquila também, não vejo muita coisa para comentar. Só que eu sempre gosto de lembrar que não existe almoço grátis no mercado e pode ser que seja uma oportunidade, mas pode ser que seja alguma coisa também de bastidor ali, e aí eu fico sempre atento, eu pessoalmente, prefiro me respaldar e saber o que tá acontecendo antes de sair comprando algo. Mas se você é o cara doidão aí que gosta de comprar high yield, quer ver o parquinho pegando fogo, aí é contigo, me parece uma boa, lembrando que não é recomendação de investimento. Mais uma vez, se você quiser que eu analise o teu fundo, se você quiser que eu monte uma carteira contigo, ajude a montar uma carteira para você, baseado no teu perfil, em quem realmente, o seu objetivo, qual que é o seu objetivo, é viver de renda, é comprar um carro, é viajar, baseado nisso, montar uma carteira pro seu objetivo, personalizada para você, analisar o teu fundo, conversar com você, trocar ideia, enfim, ficar realmente ali o dia inteiro focado em fazer você ter retornos melhores. Eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo. E lembrando que, primeiro de tudo, talvez no começo do ano que vem eu vá aumentar o preço, porque eu já botei um desconto ali que não era pra ter, então já tá com um baita desconto ali, e provavelmente no ano que vem eu vou aumentar o preço, e além de, provavelmente não, com certeza, só vai mudar se vai ser no início ou no meio. E também, se você
achar que faz sentido para você garantir uma vaga em que eu posso analisar a sua carteira ainda, porque é algo extremamente personalizado. Eu gasto horas e horas para poder montar uma carteira pro teu perfil, remodelar as cagadas que você fez aí, entender os acertos que você tá fazendo, o racional das suas compras. Então é algo bem personalizado que demora um tempinho para fazer isso. Então, se você quiser ter esse acesso, eu vou deixar o link da comunidade aqui, porque depois que a comunidade for lotando, foi enchendo de gente, não dá para analisar a carteira de 1000 membros. Então eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo. Já deixa teu like, se inscreve, te convido a conhecer a comunidade, o link tá aqui na descrição. Fechou? É isso, é nóis e